Sabe aquela história que a gente sempre ouve? Projeto de software que estoura prazo, que estoura o orçamento? É um clássico, né? Mas por quê? Hoje a gente vai desvendar a falha que está na raiz da maioria das estimativas e apresentar uma metodologia padronizada, para resolver esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Ok, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa: por que, mesmo com tanta gente experiente no mercado, as estimativas de software são tão famosas por darem errado? A resposta, na verdade, está numa falha bem fundamental na maneira como a gente mede o trabalho. A gente costuma ver só uma parte do todo. E essa analogia aqui ilustra a divisão perfeitamente. Pensa assim, medir um software olhando só para o requisito funcional, ou seja, o que ele faz, é a mesma coisa que tentar estimar o custo de uma casa olhando só planta baixa. Você ignora completamente os requisitos não funcionais, como ele funciona. É a performance, a segurança, a usabilidade, é exatamente o que está dentro das paredes que pode derrubar um projeto se não for medido direito. Então, nosso roteiro para hoje vai nos levar do problema até a solução. A gente vai começar explorando essa tal metade oculta do software. Depois vamos entender como se mede a parte funcional com a análise de pontos de função, a famosa APF. E aí vamos introduzir a peça que faltava, o Snap. Vamos ver como uma pontuação Snap é calculada, como ela se combina com a APF e, no final, como tudo isso nos dá uma visão completa do esforço real. Vamos começar então por essa ideia da metade oculta. Uma parte gigantesca do esforço de desenvolvimento é gasta em coisas que não são funcionalidades que a gente vê na tela. São qualidades, restrições técnicas, e por muito, muito tempo, essa parte do trabalho ficou completamente invisível para as métricas. E o custo de ignorar o como o software funciona é altíssimo. Isso leva a estimativas de esforço que são, para ser sincero, um chute. E aí todo o planejamento vai por água abaixo. As métricas de produtividade ficam todas distorcidas e, o mais grave de tudo, o risco de o projeto simplesmente fracassar, bom, ele aumenta exponencialmente. É como tentar construir um castelo de cartas em cima de uma mesa bamba. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no padrão que já existe para medir o que o software faz, a análise de pontos de função, ou simplesmente APF. A APF nasceu lá na IBM em 1979 e depois foi formalizada pelo International Function Point Users Group, o IFPUG. Hoje é o padrão da indústria, uma norma ISO, para medir o tamanho funcional. É como se fosse uma régua universal para a gente conseguir contar as funcionalidades de um sistema de um jeito padronizado. E aqui está o pulo do gato. A própria premissa da APF é que ela mede apenas o tamanho funcional. Antigamente o pessoal tentava dar um jeitinho, sabe? Usavam um tal de fator de ajuste de até 35% para mais ou para menos para tentar compensar os aspectos não funcionais. Só que essa ideia foi abandonada. Por quê? Porque era como misturar alhos com bugalhos. Era tipo, querer ajustar a área de uma casa só porque ela tem fiação de ouro. Não faz o menor sentido. A área não muda. O que muda é o custo, a complexidade. Era óbvio que precisava de uma medida separada. É exatamente aqui que o herói da nossa análise de hoje entra em cena. O Snap, que é o processo de avaliação não funcional de software, foi criado especificamente para preencher essa lacuna que a APF deixava. É importante dizer, o Snap não vem para substituir a PFF, ele complementa. Enquanto a PFF está medindo os fluxos de dados, a lógica de negócio, o Snap mede os requisitos de qualidade e os requisitos técnicos. Juntos, eles finalmente dão uma visão holística do tamanho real do software. E para não restar nenhuma dúvida, o Snap não é uma metodologia qualquer tirada da cartola. Esse slide aqui mostra o processo super rigoroso que levou a anos para o Snap se tornar um padrão oficial do IEEE, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Isso dá uma credibilidade imensa e garante que a gente está falando de um método testado e aprovado pela indústria no mundo todo. Tá, mas como é que o Snap mede esse esforço não funcional na prática? Ele não adivinha, claro. Ele usa um sistema todo estruturado que quebra os requisitos em 4 categorias principais e 14 subcategorias. Tudo para ter uma análise bem precisa. Antes da gente olhar os dados, é importante entender um princípio fundamental que o Snap ajuda a gente a quantificar. Nem todo trabalho de desenvolvimento tem o mesmo peso. Alguns requisitos, mesmo sendo mais raros, consomem uma quantidade de esforço que é totalmente desproporcional. Agora, se prepara porque é aqui que a coisa fica muito interessante. Esses dados, de um estudo da T-Métricas, revelam algo que é totalmente contraintuitivo.
Olha só, o trabalho de interface do usuário, a coisa mais comum nos projetos, acontece em quase 43% deles, representa só 15% do esforço não funcional. Agora, olha o outro extremo. Requisitos complexos como entrega de valor, que podem ser aquelas regras de negócio super cabeludas e que aparecem bem pouco, consomem quase 40% do esforço. É o clássico iceberg bem na nossa frente. O Snap finalmente nos permite ver e medir um monstro que estava escondido debaixo d'água. E aqui vai outro insight poderoso que veio desse mesmo estudo. O coeficiente de esforço, que a gente pode pensar como se fosse o preço de uma tarefa, para trabalho pesado em banco de dados é de 15,42. Isso é quase o mesmo preço de um ponto de função inteiro. Isso finalmente quantifica algo que muito desenvolvedor já sentia na pele. Engenharia de dados de alto nível é uma das tarefas mais caras e complexas que existem. Certo. Agora que a gente já entendeu as duas peças do quebra-cabeça, a APF e o Snap, chegou a hora de juntar tudo. É aqui que a mágica acontece e a gente consegue ter uma visão completa do cenário. O principal benefício é este: usar as duas métricas juntas finalmente permite criar estimativas que levam em conta a totalidade do escopo, sem pontos cegos. E essa aqui é a ferramenta que torna tudo isso possível. Essa fórmula, que foi derivada de dados reais de projetos, nos dá um jeito de calcular o esforço total. A gente multiplica o tamanho funcional pelo custo médio dele e soma com o tamanho não funcional multiplicado pelo custo dele. Pela primeira vez, temos uma equação baseada em dados para o esforço total. Esse gráfico aqui ajuda a visualizar esses custos, lado a lado. Dá para ver que um único ponto de função é um pouco mais caro em esforço, mas a maioria dos projetos modernos tem um volume enorme de pontos Snap. Ignorar isso é ignorar uma parte massiva do trabalho. O Snap garante que todo esse esforço técnico de qualidade, que antes era invisível, seja devidamente representado na conta final. E com isso, a gente chega ao ponto principal. Por que adotar esse sistema completo de medição? A resposta, na verdade, é bem simples, porque ele leva a resultados drasticamente melhores. No fim das contas, a recompensa é muito clara. É ter orçamentos e cronogramas que fazem sentido. É conseguir alocar as pessoas certas para as tarefas certas. É poder avaliar o desempenho de um jeito justo e comparar projetos de uma forma que realmente significa alguma coisa. E o resultado disso tudo é bem simples: mais projetos de sucesso e muito menos desperdício de dinheiro e de tempo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Na hora de estimar um projeto, as equipes estão olhando para a figura inteira, medindo tanto o que o software faz quanto como ele precisa funcionar? Ou será que, sem perceber, estão tentando navegar com apenas metade do mapa? A resposta para essa pergunta, ela pode ser a grande diferença entre o sucesso e o fracasso.